Espartaco, o Gladiador. Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de histórias e mitologias. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Vamos pro vídeo. Espartaco, uma figura lendária da Roma Antiga, transcende o tempo como um símbolo de resistência e luta pela liberdade. Trazido na Trácia por volta de 109 a.C., sua jornada começou em meio a paisagens selvagens e a tribos guerreiras de sua terra natal. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos, mas as cicatrizes da escravidão marcaram profundamente sua alma desde tenra idade. Na Roma Antiga, a escravidão era uma realidade brutal que permeava todos os aspectos da sociedade. Homens, mulheres, crianças eram comprados e vendidos como mercadoria, destinado a uma vida de trabalho árduo e servidão perpétua. Espartaco não escapou desse destino cruel. Capturado por soldados romanos em uma incursão na Trácia, ele foi vendido como escravo e levado para os confins do império. Sua vida mudou irrevogavelmente quando foi comprado por um lanista e levado para a escola de gladiadores em Capua, onde seria treinado para lutar até a morte nas arenas de Roma. Mas Espartaco não era apenas mais um gladiador, ele era uma força da natureza, um homem cuja coragem e determinação transcendiam os limites da servidão. Seu destino estava entrelaçado com os milhares de outros escravos, cujas vidas eram marcadas pela opressão e pela injustiça. A história de Espartaco é a história de uma luta pela liberdade, uma batalha épica contra as correntes da escravidão que oprimiu sua alma e as almas de seus irmãos de infortúnio. Seu nome ressoa através de séculos como um lembrete da capacidade do espírito humano de resistir às adversidades e desafiar as injustiças do mundo. Esta é a sua história. A Revolta dos Escravos. A Revolta dos Escravos, liderada por Espartaco, foi um evento mais marcante da história da Roma Antiga. Nascida da injustiça e da opressão, ela rapidamente se transformou em uma luta desesperada pela liberdade e dignidade. Por anos, os escravos haviam suportado o jugo de seus senhores romanos, submetidos a um tratamento cruel e desumano, nas mãos daqueles que consideravam menos que humanos. Mas a revolta estava prestes a começar. Em 73 a.C., cerca de 200 escravos da escola de gladiadores em Capua se rebelaram contra seus opressores, liderados por Espartaco e alguns outros líderes rebeldes, armados apenas com facas de cozinha e uma determinação inabalável. Eles se enfrentaram seus captores com coragem e bravura, lançando-se em uma luta desesperada pela liberdade. A revolta rapidamente se espalhou pelo campo, à medida que mais e mais escravos juntavam à causa de Espartaco. O que começou um levante insolado logo se transformou em uma guerra, em uma grande escala, contra o poderio militar de Roma. Os escravos, antes subjugados e impotentes, agora se tornaram uma força a ser reconhecida, desafiando as legiões romanas com uma determinação feroz. À medida que a revolta ganhava força, Espartaco emergia como um líder destemido e carismático, cuja mera presença inspirava seus seguidores a lutar até o último suspiro pela liberdade. Sua estratégia astuta e habilidade no campo de batalha o tornaram uma figura lendária entre os rebeldes, um símbolo de esperança em um mundo dominado pela opressão e tirania. No entanto, a luta pela liberdade não seria fácil. Roma, com seus vastos recursos e poder militar incomparável, estava determinada a esmagar a revolta a qualquer custo. A batalha pela liberdade estava apenas começando, e o destino dos escravos rebeldes e seu líder carismático estava prestes a ser decidido nos campos de batalhas da Itália. A perseguição de Roma. A revolta dos escravos representou uma séria ameaça ao poderio de Roma, e o Senado romano respondeu com uma determinação feroz para esmagar a insurreição e restaurar a ordem na Itália. O general Marco Lício Crasso foi encarregado de liderar as forças romanas contra os insurgentes, e ele estava determinado a acabar com a revolta de uma vez por todas. A perseguição aos rebeldes foi implacável. Crasso mobilizou suas legiões e lançou uma campanha militar brutal contra Espartaco e seus seguidores, determinado a subjugar qualquer desafio à autoridade de Roma. As batalhas que se seguiam foram ferozes e sangrentas, com os rebeldes enfrentando as forças romanas com uma coragem indomável. No entanto, apesar de sua bravura e determinação, os rebeldes não conseguiram resistir ao avanço implacável das legiões romanas. A estratégia astuta de Crasso
e a superioridade numérica de suas forças acabaram por prevalecer, e os rebeldes foram forçados a recuar diante do avanço inexorável das forças romanas. A perseguição aos rebeldes foi implacável. Crasso e suas legiões caçaram Espartaco e seus seguidores sem trégua, lançando em uma busca desesperada para capturar o líder dos rebeldes e esmagar a revolta de uma vez por todas. Os confrontos eram frequentes e sangrentos, com ambos os lados sofrendo pesadas baixas e uma guerra de atrito que testava o limite de sua resistência e determinação. No entanto, apesar dos esforços incansáveis de Crasso, Espartaco continuou a escapar de suas garras, evitando a captura de uma série de confrontos desesperados. Sua habilidade para desafiar as forças superiores de Roma era lendária, e sua determinação em resistir à opressão nunca vacilava. A batalha pela liberdade que estava longe de terminar, e o destino do rebelde e seu líder carismático estava prestes a ser decidido em uma série de confrontos épicos que testariam os limites da coragem e da resistência humana. O confronto final. Após anos de luta e derramamento de sangue, a revolta dos escravos finalmente chegou ao seu clímax. A força de Espartaco e Crasso se enfrentaram em um confronto épico que decidiria o destino dos rebeldes e do Império Romano. As legiões romanas, lideradas por Crasso, avançaram com determinação implacável, determinadas a esmagar qualquer resistência à autoridade de Roma. Espartaco, com seus seguidores leais ao seu lado, enfrentou o avanço das forças romanas com coragem indomável. Seu nome era um grito de guerra, uma chamada para a liberdade que ressoava pelos campos de batalhas na Itália. A batalha que se seguiu foi feroz e sangrenta, com ambos os lados lutando com uma determinação feroz. No entanto, apesar de sua bravura, os rebeldes foram superados pelo poder militar esmagador de Roma. As legiões de Crasso avançaram inexoravelmente, esmagando tudo ao seu caminho com uma força avassaladora. Espartaco lutou com uma coragem indomável, mas no final ele e seus seguidores foram derrotados pelas forças superiores de Roma. O confronto final foi um massacre. As forças de Espartaco foram dizimadas, com milhares de rebeldes mortos no campo de batalha. Espartaco, ferido e exausto, lutou a seu último suspiro, mas no final ele também foi derrotado. Sua morte marcou o fim da revolta dos escravos e o triunfo final de Roma sobre seus inimigos. Mas embora a revolta tenha sido esmagadora, o espírito de Espartaco viveu além da sua morte. Sua coragem e determinação inspiraram gerações futuras a lutar pela liberdade e justiça, e seu nome permaneceu vivo na memória daqueles que se recusavam a aceitar opressão e tirania. A revolta dos escravos pode ter terminado em derrota, mas o legado de Espartaco viveu para sempre. O legado de Espartaco. A história de Espartaco e sua revolta dos escravos deixaram um legado duradouro que ecoou através de séculos. Sua coragem e determinação inspiraram inúmeras gerações a lutar pela liberdade e justiça, e seu nome permaneceu vivo na memória daqueles que se recusavam a aceitar opressão e tirania. Embora Espartaco tenha sido derrotado em sua luta contra Roma, seu espírito indomável nunca foi quebrado. Sua revolta dos escravos foi um lembrete poderoso do poder da resistência humana contra a justiça e da capacidade do indivíduo de desafiar as forças mais poderosas do mundo. Mesmo diante da adversidade, Espartaco e seus seguidores permaneceram firmes em sua determinação de lutar pela liberdade e dignidade que lhe foram negadas. Sua revolta, embora eventualmente esmagada pelas forças combinadas de Roma, deixou um legado de coragem e resiliência que continuaria a inspirar aqueles que se atreviam a sonhar com um mundo onde todos os homens são verdadeiramente livres. Além disso, o impacto de Espartaco foi além das fronteiras do Império Romano. Sua história ressoou em todo o mundo antigo, servindo como exemplo atemporal da luta pela justiça e igualdade. De geração em geração, seu nome foi transmitido como um símbolo de resistência e esperança, lembrando-nos do poder transformador da coragem e da determinação. Mesmo hoje, séculos depois de sua morte, o legado de Espartaco vive através de páginas de história e na mente daqueles que se recusam a se curvar à opressão. Suas histórias lembram que mesmo nas horas mais sombrias, a chama da liberdade nunca pode ser extinta e que, através da união e da luta, podemos alcançar grandes feitos. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. E acompanhe nosso vídeo anterior. Até o próximo vídeo.